bem-vindos ao Minha Festa Cast, o podcast do site Minha Festa, que te conecta a profissionais incríveis para celebrações como casamentos, aniversários, festas de debutantes e eventos corporativos. E hoje, recebendo uma personagem muito especial. Ela integra uma família com 5 gerações de história no universo da gastronomia. Ela é filha do Natinho e da Terceira Pose. Eles que foram proprietários da extinta padaria Mogiana. Ela cresceu entre os doces e bolos da padaria, foi proprietária de uma franquia da Cacau Show em Mojimirim e há 18 anos comanda a Pose Confeitaria. Ela é a Cristina Pose Bordignon. A Cristina, é um prazer te receber aqui, Cristina. Seja bem-vinda ao Minha Festa Cast. Obrigado, o prazer é meu, porque é muito gostoso falar do que eu faço. Cristina, vamos começar contando sobre essa experiência de já nascer no meio da gastronomia. Como que foi crescer entre os bolos e doces ali da padaria Mogiana? Bom, é minha base, né? Eu nasci no comércio e tudo comércio alimentício. Quando nasci, meu pai tinha bar e restaurante. Depois dos 11 anos, padaria. E essa padaria eu fiquei com meu pai até quando casei. E mesmo depois continuava ajudando, indo lá. Depois, uma época, eu abri a franquia da Cacau Show com meu cunhado. E aí, quando vendemos, que não era muito o perfil dele, e eu não poderia ficar sozinha naquela época, aí eu comecei a fazer o que eu sabia. E o que eu sabia seria a base do que eu tive, que era confeitaria, que era pão, eu não iria fazer. Então, eu fui para o lado de bolo, de doces, e até hoje. E a Cristina brilha com esses bolos maravilhosos, né? Inclusive eu, que sou também primo da Cristina de segundo grau, né? Minha mãe, prima da Cristina. Estou acostumada a ver esses bolos maravilhosos em festas de aniversário, né? Inclusive muitas de nossas festas. E esse bolo incrível aqui, até muitas pessoas aí nos bastidores já ficaram encantados. Fala um pouquinho desse bolo pra gente, Cristina. Bom, esse bolo é o bolo brulê. Até tinha algumas pessoas que faziam aqui em Mogi, hoje não sei quem faz também, mas deve ter. Mas nós conhecemos esse bolo numa cidade bem mais longe daqui de Mogi. E a gente ficou encantado assim com o bolo, né? Passou um tempo, nós ficamos sabendo que a pessoa que fazia esse bolo nessa cidade estava dando curso. Inclusive, hoje ela não faz mais. Ela partiu para a área de gastronomia mesmo, de confeitaria, mas esse ela nem consegue fazer mais, mas ela estava dando curso. Aí a minha filha foi fazer, a Thaís, e passou para mim. Então, a gente fez um curso para esse bolo, porque esse bolo leva geleia caseira. E o que você faz profissionalmente não é a mesma coisa que você faz em casa. Porque em casa você pode errar, você tenta consertar. Tem uma coisa muito complicada aí. Doce e bolo você não consegue consertar. Salgado, sim, doce, não. Então, não tem essa de, eu vou experimentar, tirar isso dessa receita. Você pode criar alguma coisa, aí é diferente. Mas tirar ou adicionar alguma coisa numa receita que já é um sucesso, é complicado. Então, ela fez e começamos a fazer esse bolo. Ela falou, mãe, será que vai, né? Vai fazer sucesso esse bolo? Eu falei, tem que fazer para tentar, tem que tentar para ver se vai fazer. E realmente hoje ele é um sucesso. As pessoas comem, vêm por indicação, que comeu numa festa, que foi no aniversário de uma amiga, comeu, ou até que ganhou, que esse bolo sai de presente. Esse bolo Uma tem bela uma. opção de presente, realmente. Ali tem os morangos, algumas frutas Esse, vermelhas. então, o recheio dele seria o creme brulee, a geleia de frutas vermelhas, que nós fazemos. São 2 recheios assim. Depois, a finalização dele é o creme brulee maçaricado, que aí ele deixa aquela casquinha mais crocante. E as frutas vermelhas decorando.
Maravilhoso. Então, ele é um bolo gostoso, realmente. Tanto que quando comemos fora daqui, a gente se encantou por ele. E a Cristina citou a Thaís que é a representante aí da quinta geração da família na gastronomia, seguiu os passos da mãe. E vamos contar um pouquinho, Cristina, lá do começo, né, começando pelo seu bisavô, inclusive italiano, que tem o mesmo nome do seu pai, Fortunato Pozzi. Fala um pouquinho sobre ele. Então, meu bisavô, Fortunato Pozzi, que é o mesmo nome do meu pai, ele tinha a fábrica de macarrão. Aí depois ficou com meu avô ajudava, né, que é o Rômulo Pozzi. Aí meu avô começou a ajudar ali, no fim ele ficou com a fábrica de macarrão, ficou anos. Meu pai ajudava, tanto que meu pai perdeu 2 dedos ali na fábrica de Nossa, macarrão. Uma tia também, porque se trabalhava quase que em família, antigamente, né? Era assim, a família ajudava mesmo. Aí meu avô ficou com a fábrica de macarrão, depois passou para a padaria. e o bisavô, só para completar, ele tinha um apelido também relacionado à cidade que ele... Isso, meu avô, o meu bisavô, Bisavô. Fortunato Pozzi, ele tinha apelido de Massa Rosa, que eu só fui saber que era apelido, porque quando eu era pequena, eu achava que era o nome dele. Não, depois eu fui saber que Massa Rosa é a cidade de onde eles vieram, que fica do lado de Lucca, uma cidade muito conhecida lá na Toscana. Mas Massa Rosa é uma cidadezinha pequena, é uma comuna de Lucca. E o Rômulo Pozzo, que inclusive é homenageado em Mojimirim com o nome de uma rua, ele também é italiano? Sim, ele veio, eu acho que com 10 anos, mais ou menos, da Itália. Veio ele, o pai, a mãe, e aqui começou a criar a família. E o seu pai, já o Natinho, né, que muitas pessoas conhecem, uma pessoa muito querida na cidade, né, Cristina? Ele teve bares e restaurantes em quais locais aqui de Mojimirim? Sim, quando eu nasci, ele teve bar na Padre Roque, primeiro, onde era o antigo casarão dos calçados. Depois ele teve um bar e restaurante ali em cima do Grêmio, onde é o Grêmio ali na Chico Venâncio. Aí a gente morava, nós morávamos ali no Jardim Velho, eu nasci ali. Depois ele parou uma época, porque ali passou asfalto e era muito viajante que frequentava. Então, realmente foi uma situação meio delicada. Nós acabamos indo morar longe, fomos morar em Mogi das Cruzes. Moramos 7 anos lá. Mas ninguém acostumava, porque eu tinha uma tia lá, então ficou mais fácil de ir para lá. Ele com 6 filhas, tudo ficou meio complicado. Mas ele falava, ele prometeu para minha mãe que o dia, a primeira vez que ele tivesse oportunidade de ter um negócio e voltar para cá, ele voltaria. E realmente voltou. Voltou comprando um bar na Rua Marciliano. Aí, no fundo desse bar, tinha uma padaria que a pessoa só entregava pão, não tinha balcão. Aí ele ofereceu para o meu pai, se meu pai queria comprar, para unir o bar e a padaria. Mais do que depressa, né? Porque meu pai já conhecia a padaria, já gostava. Então, aí foi formada a padaria. A única pessoa da família que ficou em Mogi das Cruzes, ele acabou trazendo para cá, que era minha irmã mais velha, casada já. E aí a gente tocou a padaria por mais de 30 anos. Fez muito sucesso em Mojimirim, né, Cristina? Ah, era uma padaria boa, muito. Padaria mogiana. Cristina, e o Naquinho, que tem o Natinho Pozzo, que é seu pai, mas tem também o Naquinho, né? Ele É, também teve experiência com padaria? teve a padaria Uma também. outra padaria, ou a mesma? A mesma do meu avô. Ele acabou ficando um tempo lá antes do meu avô falecer. E aí, depois que meu avô faleceu, um tio meu, casado com a filha do Rômulo, assumiu junto com o Naquinho a padaria. Então, ficaram lá os dois. Muita história com padaria, com bolos e Ah, doces. tudo, né? Tudo. Cristina, como que era para você
aí já falando da padaria Mogiana, que você, na sua infância, vivenciando ali, vivendo entre bolos e doces, desde lá você já observava, já aprendia, isso que você hoje brilha aí com os seus bolos e doces? Já. Lógico que para você seguir uma coisa, você precisa ter um pouco de vocação. Você precisa gostar e ter no sangue. Mas eu digo assim que 1000 vezes eu tiver que abrir algo, eu abro na parte alimentícia. Principalmente entre bolos e doces. Porque, a bem da verdade, com o meu pai, eu já ajudava desde 11, 12 anos. Hoje diz que a criança não pode ajudar, né? Mas era maravilhoso. Lógico que ele não colocaria a gente no meio de máquinas e nada, mas ajudar a servir, ajudar a embrulhar um pão. Eu chorava que queria ir com ele entregar os pãezinhos de manhã. Mas aí ele tinha que me acordar às 5 horas da manhã, mas de vez em quando ele fazia o que eu pedia. Mas então a gente gostava, a gente ajudava, eu estudava de dia, mas ajudava também. E quando faltava padeiro, que isso era muito normal, principalmente épocas de Natal, Carnaval, às vezes faltava padeiro, a família inteira ia ajudar. Colocava a gente em lugares, né, não perigosos, maquinário ficava com ele, com o meu cunhado. E a gente fazia outras coisas, ajudava em doce, ajudava a colocar um creme no doce, ajudava no forno, a gente não mexia, mas ia ajudando ele. Na época era dobrar massa, essas coisas eu fazia, então a gente ficava ajudando. Era assim, a gente trabalhava em família. Então, eu cresci nesse meio, casei até achei muito diferente. Eu sentia muita falta, né? Então, eu descia todo dia para a padaria e acabava ajudando também. Cristina, e a sua irmã Mara também foi muito importante nessa parte de aprendizado? Foi uma referência para você na parte de doces, ali na padaria? Com certeza. Ela que foi a que veio com meu pai, com o meu cunhado, né? Então, eles ficaram sócios da padaria com meu pai. E ela ajudava muito. As minhas irmãs mais velhas ajudavam até mais do que eu. Eu fiquei com a outra parte quando elas foram casando. Aí eu fui ficando mais. Mas ela, além de tudo, ótima cozinheira, confeiteira. Então, a gente tinha confeiteiro, porque aí a padaria passaram seus anos, foi modernizando muito. Então, foi tendo confeiteiro mesmo habilitado para fazer os doces, E você sempre observando, Cristina. sempre junto, né? Acho que até atrapalhava às vezes, mas era tudo, saía um doce, tinha que experimentar, tinha que ver, tinha que dar a opinião da gente. E eu no meio. E a minha irmã ajudou muito nessa fase, porque mesmo, por exemplo, confeiteiro fazendo bolo e doce, é uma coisa industrial. Então ela ficava mais na parte do mais manual ali, do mais tradicional, fazia bolo para casamento, ela fazia uns doces diferentes também. Então ela foi para mim a referência de tudo isso que eu faço hoje. Você comentou até numa entrevista que a gente fez para o site Minha Festa, que você acabou aprendendo com ela primeiro a fazer doces do que propriamente a cozinhar, Cristina? Ah, com certeza. Primeiro doce, foi pão, doce e bolo. Eu aprendi muito antes do que aprendi a cozinhar. Cozinhar, bem da verdade, só aprendi depois que eu casei. Cristina, aí em relação ao seu pai, a Tercília e o Nato, né? Eles foram muito importantes na parte de atendimento. A gente falou um pouco da parte gastronômica, mas essa referência de atendimento ao público, isso você aprendeu muito com eles também? Tudo. Porque meu pai dizia, um negócio para ser bom e ir para frente tem que ter duas primeiras coisas, que eu levo isso até hoje. Primeiro, bons produtos. Segundo, bom atendimento. Aliás, ele falava não só bom atendimento, um ótimo atendimento.
E isso foi tanto que na Cacau Show, quando a gente teve, a minha irmã ajudava também, o meu cunhado, e a gente tinha como base a padaria no atendimento ao público e tudo. A Cacau era uma referência quando abria as franquias da Cacau Show Na Rua em Mogi 15, né? Guaçu, era na Rua 15. Quando abria Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Pinhal, os donos da Cacau Show vinham fazer um treinamento com a gente aqui em Mogi. Graças a Deus a gente tinha essa referência de bom atendimento. Cristina, e inicialmente os bolos e doces ali eram bolos mais de padaria, né? Aí a Mara começou a modernizar no sentido de passar a fazer uns bolos para casamentos mesmo, sob encomenda, começou a mudar um pouco o perfil. Sim, ela começou a fazer, me foge a palavra agora, não seria mais tradicional, mais bolo, tipo bolo caseiro, não muito industrial, sabe? Apesar que os doces lá que o confeiteiro fazia, os bolos saíam bastante. Mas aí ela foi pegando um modo de fazer nosso, de casa, que aí cresceu, inclusive panetone. A gente tinha uma receita que era da minha avó, que trouxe da Itália. Eu tenho essa receita até Bacana. hoje. Em casa eu faço Fica até disponível hoje. nos catálogos aí de datas especiais, final de ano. Essa não fica porque não é todo ano que eu mexo com o panetone, porque às vezes não dá tempo. E ele é um panetone bem trabalhado, sabe? Então, quando eu faço com essa massa de tradicional mesmo. Cristina, e quando você estava lá observando, ajudando na padaria, você imaginava que se tornaria um sucesso aí na confeitaria? Já pensava em lançar um negócio próprio? Não, eu pensava, sim, em ficar ali com eles e conseguir dar conta da padaria, que às vezes eu pensava, minha mãe, meu pai estão envelhecendo, pode ser que eu ajude. Pensava, focava muito lá. Mas depois não deu certo, porque aí perdi minha mãe, meu pai, aí minha irmã também começou a fazer outras coisas. Então eles fecharam a padaria. E aí eu fui para outro ramo. E aí, a pós-confeitaria, que nasce inicialmente com outro nome, né? Cris Bolos e Doces, finos, né? Ela, em 2007, nasceu. E ela vem como um resultado ali, primeiro, do seu trabalho na Cacau Show. Primeiro, foi depois da Cacau Show que você teve a ideia Foi. de abrir esse negócio? Foi depois da Cacau. Logo depois que meu cunhado quis vender, aí nós vendemos a Cacau, O Celso, o Celso vendeu. E era uma época que eu não poderia ficar sozinha ali, né? Aí, como eu nunca fico sem trabalhar, não sei ficar parada também, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu gosto. O que eu sei fazer é isso. Então, comecei assim, meio despretensiosamente. Comecei a fazer uns doces, aí minhas irmãs, minhas primas, os parentes, ai que delícia, Cris, faz para mim. por hobby primeiro. Sim, eu fazia, lógico, uma necessidade de trabalhar a gente tem também, né? Mas comecei a fazer assim, porque eu já fazia em casa. Era aniversário, eu fazia o bolo, eu fazia o doce. E as pessoas já se encantavam e falavam que você poderia Falava vender. do bolo, eu falava de bolo, falava dos doces, mas até então eu não resolvia. Foi depois que nós vendemos a Cacau Show que eu comecei fazendo os doces. Aí, de repente, um pedia, outro ligava. Ai, eu comi seu doce, tudo faz para mim, faz. Aí perguntaram se eu fazia bolo também. Foi aí a época do buffet. Ai, mas você faz doce tão gostoso. Eles começaram, um buffet primeiro começou a pedir os doces. Aí, você não faz bolo? Eu falei, eu faço para casa. Levei para experimentar, ela gostou muito. Aí comecei a fazer o bolo para os buffets.
Aí uma outra pessoa que abriu um outro buffet, comeu lá, foi me procurar. E aí foi a época dos buffets também, que já fazem 17 anos que eu estou com os buffets. Cristina, só para a gente finalizar a parte da Cacau Show, você acabou tendo um aprendizado grande lá também. Conta pra gente sobre a questão da imersão que vocês fizeram. Então, da Cacau, a bem da verdade, quando nós compramos, né, uma filial da Cacau, a gente tinha que passar uma semana lá, aprendendo desde como vem o cacau, como é produzido, como se divide em tantas diversidade o cacau, como é feito. Então, você tinha que aprender tudo, desde quando chega a barra de cacau. Dava vontade de mergulhar naquela banheira de cacau, naquela amassadeira de cacau. Aí a gente leva um outro aprendizado. Aí eles mandavam prontos. Mas aí você já vai tendo uma noção, você já sabe como que foi feito aquilo. E não é uma vez que você fazia só esses dias lá na Cacau, não. De vez em quando você tinha que ficar uns 3, 4 dias, época de congresso da Cacau, de reuniões. A gente tinha que ver o que mudou. Embora vocês não produzissem, que já vinham da própria Cacau, vocês tinham que ter o Tinha que conhecimento de saber. tudo. Tinha que saber, porque como que você vai explicar para uma pessoa como é feito? Porque tem gente que quer saber e está no direito de querer saber. Lógico que não é tudo que você vai saber explicar, mas você tem que saber os ingredientes, ou como que é feito, o que leva de gordura. Por exemplo, ali não tem um chocolate sem ser puro mesmo, chocolate nobre. Eles trabalham só com chocolate nobre. E foi aí que eu aprendi a trabalhar também só com chocolate nobre. Nada daquela casquinha dura, com gosto de parafina, que antigamente tinha. Então, não mexia com isso. Hoje tem até mais gostosos, mas a gente aprendeu a trabalhar com uma linha nobre, então... Cacau Show acabou sendo uma escola até para pós-confeitaria, de alguma forma ajudou também? Com certeza. Tudo, tanto parte de atendimento, como de produção, como o que é de preferência, o público que gosta mais de uma coisa, de outra. Vai dando ideias para a gente e vai servindo de base. Cristina, e aí você já tinha o seu talento até a questão do conhecimento por observação, né? Mas quando você decidiu aí lançar a pós-confeitaria, você também acabou mergulhando em cursos, além da questão da Cacau Show, né? Muitos, muitos. A hora que eu vi que o meu primeiro bolo foi para uma festa de 50 pessoas, falei, meu Deus, tem 50 pessoas comendo meu bolo. Eu sei, eu confio no que eu faço, mas isso vai ser profissional, eu não posso ficar só assim. E outra, eu tenho sede de aprender também. Eu gosto de aprender as coisas diferentes, de fazer. Então, eu fiz muitos cursos. Fiz curso com confeiteiras que iam na Ana Maria, aqui em Campinas, a escola da Ana Pavim. Eu fazia com ela, fazia curso no Del Bianchi. Todo curso que o professor vinha dar, eu fazia, mesmo que eu já soubesse. No Comercial Santa Helena, porque sempre você tem o que aprender. Sempre. De doces finos, então eu fiz muito curso. Então eu ia fazendo, fiz bastante. E aí você foi aprimorando e passando a olhar de uma forma mais... Ter um olhar mais profissional para aquilo e criando as suas próprias receitas também? Sim. Adaptando? Como que foi esse processo? Sim. Bom, você passa a aprender a ser crítica, né? Você vai melhorando. Tanto que eu experimento hoje uma coisa que eu faço, eu falo assim, tá muito gostoso, mas pode ficar melhor. Sabe? Sempre tentando pôr alguma coisa para melhorar. E criei algumas coisas, mas sempre pegando um pouco daqui, um pouco dali, lógico. Né? Quando eu ia fazer alguma receita,
que eu fazia até curso. Eu pegava a receita que eu aprendia, pegava uma outra, eu não mudava a receita da pessoa, porque, como eu falei, aquele doce, aquela receita é essa. Se você mudar algum ingrediente, não vai ficar a mesma coisa. Só que eu, ajuntando uma coisa ou outra, eu fazia teste para ficar melhor. Então, algumas coisas a gente criou, alguns bolos. Os livros de receitas antigos, você olhava também? Muito. O meu bolo de brigadeiro é uma receita tão antiga, mas tão antiga. E é o carro-chefe da confeitaria. De cada 10 bolos, 7 é de brigadeiro. Era da época da padaria? Essa É da receita? época da minha irmã. A padaria não fazia aquele bolo, mas a minha irmã já fazia. Que ela já tinha a receita da época da minha mãe, que minha mãe nem sabe se era da mãe dela ou se não era. Nossa. Que já tinha, entendeu? Eu aprimorei um pouquinho para deixar, tipo assim, menos doce, porque ele já não era um bolo de brigadeiro melado. Então, aprimorei um pouquinho, mas foi uma receita que veio da minha mãe, que eu não sei de onde veio, foi para minha irmã, da minha irmã passou para mim, e hoje, da minha família, só eu que tenho essa receita. Ô, Cristine, você está sempre atenta aí às atualizações também, e agora também com a Thaís, né, que te ajuda bastante lá, que é a sua sucessora, vamos dizer assim, né, sua parceira e sucessora, a quinta geração aí da família na gastronomia. Vocês estão sempre também, não pararam, né, nessa questão de fazer cursos, hoje mais com a Thaís até? Com certeza, a gente procura. Você tem que procurar sempre, né? Tipo, uma coisa diferente. Já teve coisas diferentes que a gente fez e não deu aquele estouro. Então você diminui. Mas teve coisa que fez, então foi um sucesso. Então tudo você tem que experimentar. E estar atenta ao que está saindo, fazendo curso. Hoje eu não faço mais muito curso. Se tiver, eu faço online. Mas a Thaís ainda faz. A Thaís ainda faz. Ela foi em São Paulo, ela já foi em Sorocaba, ela já foi em Campinas. Porque os últimos cursos que eu fazia, eu já levava ela, porque ela gostava. Tanto que ela parou de dar aula para ficar na confeitaria. Então, hoje ela é meu braço direito, esquerdo, tudo. E vocês são apaixonadas por confeitaria? A gente gosta muito, muito. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Era um sonho ter um negócio na área? Sim, quando eu comecei, sempre, sempre. Até teve oportunidades, mas faltou um pouquinho de incentivo. Mas talvez foi na hora certa. E vocês já começaram com doces finos, atendendo casamentos, bodas? Eu já comecei fazendo os doces tradicionais e o primeiro curso que eu fui fazer foram doces finos. Aí fiz um, fiz outro, passou um pouco, fiz outro. Isso muda muito também. Os doces para casamento, para festas. Primeiro que você tem que ter sempre novidade. Para você servir para o seu público, para os seus clientes, apresentar. Então, hoje, tipo assim, a gente faz... Hoje, por exemplo, a gente tem uma inovação lá. Umas bolachinhas com cobertura. Essa foi uma criação nossa. Parecido com o que a gente comeu, mas na degustação que a gente fez, a gente já sabia mais ou menos o que ia nessa bolachinha. E é uma delícia. Então, o que faz? Ninguém conhecia. Então, a gente põe lá um pratinho, todos os clientes que entram, você pede para degustar, para comer uma, para experimentar. Esse foi um lançamento que vocês divulgaram recentemente nas redes sociais? As bolachinhas de ninho, ela é de farinha láctea, mas com ninho, e a bolachinha com ovo maltine. E essa bolachinha seria para encomendas do dia a dia, pessoa que quiser experimentar para uma festa?
para festa, para presente. Agora, no fim do ano, a gente está com muita encomenda de caixinha com essas bolachinhas. Porque eles gostaram mesmo, mas é muito bom mesmo. Então, como eu falo, tem coisas que você lança, não surte tanto efeito. É difícil, mas às vezes Essas bolachinhas estão fazendo um grande sucesso. tá. Pelo que eu vi nas Elas redes estão. sociais ali. Elas estão, sim. E agora, ainda que é uma época de todo mundo procurar dar uma lembrancinha, o poder aquisitivo tá difícil para gente hoje, né? Então você tem que comprar mais uma lembrancinha, tudo. Então tá saindo bastante, a gente tem muita encomenda. E vocês atendem todos os tipos de eventos, Cristina? Aniversários, confraternizações, festas de debutantes, eventos corporativos? O que precisar, vocês estão Sim. atendendo. Em diversas cidades também. Na parte de doce e bolo, sim. Olha, eu tenho mandado bolo para Campinas, eu tenho mandado bolo para Itu. Uma cliente minha mudou para lá e só come meu bolo. Não que Se não apaixonou. exista outros bons, lógico, que existe milhares bons, gostoso. Mas ela gosta muito do meu. Eu faço aniversário dela desde que a menina tinha 1 ano, já tem Nossa. 11. Acaba fidelizando muitos clientes, Cristina. Então faz 3 anos que ela está em Itu, os 3 anos ela Nossa. manda buscar o bolo. Porque vai uma parente ou uma amiga daqui e vai levar. E o que acontece lá, ela formou um grupo de pessoas que gostam. Então, quando ela manda pegar o dela, já manda pegar Nossa. uns 6, 7, outro dia foi 10. Nossa. Falei, gente. Aí ela fala, vamos abrir uma filial aqui, Cris. Falar, então, vai para... Eu já fiz muito casamento em Olambra. Campinas também foram clientes minhas que foram mudar para lá, inclusive lá naquele condomínio, na entrada de Campinas. Outro dia eu fui levar lá pessoalmente, esqueci o nome. Mas vai bastante, graças a Deus. E você começou com os bolos ou os doces, Cristina? Doce. Com os doces. Aí depois o bolo acabou sendo uma consequência. Isso, acabaram pedindo para mim o bolo. Que a filha, ela tinha aí um buffet. Aí ela experimentou primeiro meu doce, pediu para eu fazer o doce para ela. Eu comecei a fazer. Aí a filha dela estudava com a Thaís, a filha dela foi em casa no aniversário da Thaís e comeu o bolo que eu fiz. Falei, Cris, que bolo delicioso. Nossa, se a minha mãe tivesse aqui, ela ia ficar louca. E ela foi e levou um pedaço para a mãe dela, porque a Thaís falou, leva para ela experimentar. Mas eu nunca achei que ela ia pedir para eu fazer para buffet. Entendeu? E aí ela começou a pedir, aí eu tive que profissionalizar bem mesmo, porque aí começaram a vir os pedidos. Aí eu comecei a ter os certificados de cursos que eu ia fazer, de duração, de tempo de duração de bolo, de doce, porque tudo isso você tem que saber, né? Cristina, inicialmente você produzia na sua própria residência e depois acabou lançando aí passando a funcionar num prédio próprio. Como que foi esse período? Sim, primeiro eu trabalhei em casa, deixando um espaço da casa para eu trabalhar. Depois... Tinha uma cozinha industrial? Então, passou uns 2 anos, eu fiz uma cozinha industrial. Eu fiz uma reforma lá e deixei uma cozinha industrial separada da minha casa. E pus tudo o que precisava, porta de telinha, tudo como manda. Né? Porque eu nunca quis trabalhar fora de nada para não ter problema e nem passar problema para os outros. Porque isso é uma coisa que, meu Deus, eu durmo e acordo pensando em fazer coisa boa e coisa excelente para nunca dar problema em nada. E a Thaís aprendeu assim também. Então, é difícil, porque aí você precisa de funcionária. Então, você tem que arrumar funcionário mais ou menos que pense como você, que aprenda. Porque é um negócio seu, é seu nome também. Então, inicialmente, Cristina, começou como Cris, né? Cris Bolos e Doces Finos? Era Cris Bolos e Doces Finos. E aí, quando você lança ali, passa a funcionar
num prédio específico para o atendimento, aí nasce a pós-confeitaria. Isso. Aí o Cris Bolos e Doces Finos não ia agradar muito ali, viu? Não estava certo. Aí eu comentei com a Thaís, eu falei, vamos pôr um nome, fantasia, um nome, né? Ela deu a ideia, ela falou, mãe, põe pós e confeitaria. E sempre no Inocop, né? Inicialmente você mora no Isso, Inocop moro na Inocop. e o local onde funciona é no Inocop, ali Também, próximo a uma sorveteria, né? porque na Juscelino Kubitschek, próxima sorveteria, e pertinho de casa também. E como que foi o início da atuação da Thaís com você, Cristina? É um orgulho também ter uma filha que acabou seguindo seus passos? Sim, sim. Até é engraçado porque quando ela começou a me ajudar em bolos e doces, ela começou na parte da decoração, porque ela tem uma mão ótima para decorar. Ela fazia docinhos personalizados em formato de ursinho, mas tudo sem forma. Era tudo à mão. E Nossa, ela tem o dom para isso. Então ela me ajudava, mas trabalhando. Ela dava aula, né? Educação física. Então ela me ajudava trabalhando. E cada vez ela foi pegando mais gosto. Aí quando eu vi, ela estava me ajudando mais do que eu pedia. ela se apaixonou também. Sim. Aí quando foi para a gente descer, eu falei, olha, eu só abro, porque eu já estava com alguns problemas que não me deixavam assim, trabalhar o dia todo. Aí eu falei, eu a abro porque a gente está precisando, porque se eu pegasse mais um ajudante lá em casa, eu tinha que sair para fora, porque vai ficando, né, limitado o espaço e tudo. Aí a gente comprou algumas coisas mais industriais, porque a gente mudou para lá, já estava tudo certinho, porque tinha sido uma sorveteria também, a primeira dela que me alugou. Depois tinha sido uma casa de cachorro-quente. Então, tinha tudo certinho. Precisamos só colocar algumas coisas. Aí, compramos mais um forno industrial, mais uma geladeira, mais um freezer, porque depois que passou para lá também, aumentou muito, aumentou muito. Certo. E Cristina, você até comentou, numa entrevista que a gente fez para Minha Festa, para o site, que você considera que a Thaís, na parte de decoração, é até melhor que a mãe? Muito melhor. E eu falar de verdade, na parte de decoração, eu tenho paciência, eu sou uma pessoa de muita paciência, mas na decoração, não. Eu não tenho muita, assim, criatividade em decoração. Eu tenho criatividade para ir para o fogão, para fazer, para montar uma receita, para fazer o recheio, para fazer essa parte. Eu faço tranquilo, montar os bolos, tudo. Mas esses bolos decorados, os doces decorados, realmente a Thaís põe a mão. Então acaba aí aliando a sua experiência com a parte artística da Thaís. E ela te ajuda na parte administrativa também? Sim, na parte da administrativa, eu e ela, nós estamos conseguindo fazer essa parte, porque a gente está com mais ajudante agora, né? Na parte de fabricação. Apesar de que doce e bolo é nós que montamos. Então, eu tenho funcionários que ajudam a preparar os ingredientes. Cristina, e os bolos temáticos, que também fazem muito sucesso, a gente vê diversos temas, dos mais variados e até surpreendentes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quem quer um bolo temático, a Cristina pode pedir o tema que for, você sempre atende? Atendo. Cada bolo que você nem imagina. Mas atendo porque assim, um bolo decorado com topper, que é o que tem saído muito hoje. Eu tenho a pessoa que faz para mim e peço para ela, ela faz qualquer topper que eu peço, entendeu? E aí eu faço com o topper que eu pego, mas a decoração nossa. Porque mesmo você colocando topper, você precisa um chantilly tingido, um chantilly colorido para ir na personalização do bolo. Você até comentou comigo, Cristina, que se você não gosta de usar a expressão não sei, Não gosto. Nunca gostei. Você pergunta, Cris, você sabe fazer tal coisa? Não sei.
Ou isso eu não faço. Não é que eu não faço, eu não gosto. Meu pai também falava que não gostava de falar, não sei. Então eu falo, olha, eu não faço muito, porque às vezes eu até já tentei fazer, mas eu posso tentar e te dou um retorno se eu faço. Porque se eu garantir para você que eu vou fazer, eu vou te entregar bom. Eu não entrego ruim, nem que eu passe a madrugada inteira fazendo. Não vou entregar ruim. Então, esse não sei é uma coisa que não sai da minha boca. Cristina, e cita alguns exemplos aí pra gente de temas que acabaram fazendo muito sucesso e temas diferentes. De personalizado, você diz? Isso. Muito infantil, né? Muito tema infantil. Tipo Stitch, Barbie. Então sai uns bolos bonitos, porque aí você joga o glitter, o brilhante. Então sai uns bolos bem bonitos. Tema de futebol, muito. E para os adultos hoje também eles querem. Antigamente se pedia mais de papel de arroz, que era aquele que ficava no bolo, você decorava em volta. Mas hoje é mais com tupper. E os bolos de pasta americana decorados, eu ainda faço, mas é bem menos pedido. Ele fica comestível todinho, mas é bem menos pedido. Porque são bolos mais trabalhosos, são bolo mais custoso também. Então hoje a turma se encanta com os que seja o papel de arroz que eu faço Porque essas ainda. outras opções são mais saborosas também. São. Você pode trabalhar com uma diversidade de recheios. Bolo de pasta americana, você tem que usar recheio mais sequinho. E a turma gosta de bolo bem úmido. Então, não casa muito bem. Agora, com essa personalização de tanto papel de arroz ou com tupper, que está saindo muito, os clientes preferem mais. Você fez também um bolo inspirado na culinária japonesa, de alguns andares. Acho que eu fiz 3 anos para eles. Bolo para. É uma casa de comida japonesa, né? Então eu fiz 3 anos para ele, com sushi, mas aquilo é tudo à mão mesmo, pasta americana. Com sushi, sashimi, peixinho, tudo à mão. E todo comestível. Todo comestível. Cristina, conta pra gente a história também, que acho que essa é uma história incrível, né? Sobre o bolo da Barbie, da criança. Esse bolo. Eu fiz um bolo para a menina, queria da Barbie, mas queria comer ele inteirinho. Então eu tinha que fazer a Barbie. Porque às vezes eu fazia o bolo e a parte de cima da Barbie só e punha no bolo. Ficava bonito também. Mas esse ela queria inteiro. Só o busto da Barbie e o cabelo que não era para comer. Aí eu fiz um bolo, ficou, né, lindo. Eu fiz assim para ela, ela queria um bolo do sonho dela. Então ela foi falando para mim, eu fui anotando o que ela queria e eu fiz. Ela ficou apaixonada, mas ela viu só na hora da festa. Aí todos os amiguinhos dela foram ver o bolo. Ninguém acreditava que era de comer. Eles queriam pôr a mão no bolo. Então a dona do buffet falava assim: não, bem, vamos fazer o seguinte: quando cortar, você vai ver que é de verdade o bolo. Mas aí, quem deixou cortar esse bolo? Ela não deixou. Ela não deixou ninguém comer esse bolo. Mas a mãe, como já sabia que às vezes poderia acontecer isso, dela ficar com ciúmes do bolo e não deixar cortar, porque era o sonho dela, aquele bolo da Barbie, ela mandou fazer um de corte, com o mesmo recheio. E eu passei o chantilly na cor. Então, quem comeu pode ser que tenha achado que era da Barbie, mas não. Ela levou o bolo da Barbie embora para casa. No dia seguinte, eles foram para a praia. Nossa. E eles tinham visita lá na casa. Foi para lá, esse bolo ficou uma semana, ela não deixou ninguém pôr a mão. Levou pra praia o bolo? Levou para a praia, ficou 7 dias. Inclusive, a avó dela é minha prima. Lá na praia, acabou comendo ou não? Não, a avó ligava e falava para mim:
Cris, ela não deixou abrir hoje, o que que você acha? Falei, mas dá para aguentar ainda, porque era um recheio que dava para aguentar, né? Aí depois ela conseguiu abrir o bolo. Aí deu para todo mundo que estava lá. Mas o bolo já estava quase desmanchando por fora. E tinha um sapatinho, Tinha tudo sapatinho, tinha comestível. colar, pulseirinha, anel, tudo comestível. A única parte que não podia comer, eu tinha avisado ela que seria essa parte que o busto só podia comer o chantilly de fora. Era o busto e os braços e o cabelo. Às vezes fica tão bonito que até a pessoa não difícil. quer deixar ninguém comer, Cristina. Aconteceu. Não foi a única, viu? Já falaram para mim também de outra que eu fiz, que não deixou, mas depois de muito custo deixou abrir. Mas essa não deixou mesmo. E não só os bolos temáticos, Cristina, mas para quem quiser contratar um bolo com a Cristina, com a pós de confeitaria, ele é bem personalizado, a pessoa pode escolher desde do recheio. Conta um pouquinho pra gente como que funciona isso. É um bolo assim, você vai encomendar um bolo meu, ou você chega, tem o cardápio lá, ou você chega já com o bolo que você quer. Às vezes, eu quero um bolo que eu comi assim, assim. Ou você monta ele do jeito que você quer. Você escolhe recheio, você escolhe a massa e escolhe a cobertura. Então, por exemplo, recheios são dois, que podem ser iguais ou diferentes. Aí vem muito aquilo que é a opinião da gente, o que orna mais, o que vai, né? É difícil você dar uma opinião do que a pessoa gosta, mas, por exemplo, dá para você falar o que fica mais doce, o que fica menos doce. Colocar esse com esse vai ficar bem mais doce ou vai ficar menos. A pessoa fala, mas eu não gosto muito doce, então vamos partir para outro. Conta com a sua orientação ali, né? Sim. E o naked cake, Cristina? O naked cake sai muito também. Porque primeiro que é um bolo sem cobertura. E muito enfeitado, decorado com as frutas, muito gostoso. A pessoa escolhe os dois recheios também e fica um bolo bonito. Então, às vezes a pessoa quer pôr bolo gostoso, mas bonito na mesa. Ou então, às vezes, só tira para cortar, ou às vezes corta na cozinha, não se importa muito. Apesar que todos os meus bolos saem bonitos para colocar na mesa. Sai com raspa de chocolate grande, sai bonito. Você pode, se é com morango... A gente está vendo aqui. Não, a gente põe os morangos, põe fruta que a pessoa quer, tudo. Então sai, mas às vezes vai cortar, por exemplo, só para servir, então não faz muita questão da decoração do bolo. Ou às vezes a pessoa quer deixar na mesa para surtir efeito, então... E o carro-chefe ainda é o brigadeiro, Cristina? O brigadeiro sai bolo de muito, brigadeiro. sai muito. Às vezes a pessoa procura o decorado, mas às vezes ela põe tipo assim, um recheio de brigadeiro. E o outro, ela escolhe o outro. Mas é muito pedido. O bolo bem mais pedido é o de E brigadeiro. ele te ajudou até a abrir as portas para os buffets, que hoje você faz bolos para diversos buffets, né, Cristina? Faço, graças a Deus, né? Mais buffets infantis, né? E o bolo mais pedido realmente é o de brigadeiro, principalmente por ser para criança. Mas aí vem o bolo de brigadeiro, aí eu tenho outras opções também que a criança gosta, mas o mais pedido mesmo é o de brigadeiro. E além da Thaís, Cristina, você conta com a ajuda de algumas confeiteiras, principalmente no final de semana. O seu marido, José Bordion, também ajuda. Ajuda. Meu marido hoje, ele faz as compras e faz entrega nos buffets, tudo. Mas teve época mesmo que ele ficava ali nas panelas, que a gente foi modernizando as panelas, mas é aquelas panelas ainda de ferro. A única coisa que tem de moderna é que tem a mexedora, né? Que vai mexendo lá tudo. Mas hoje eu já tenho algumas pessoas para ajudar nessa parte de fazer os recheios, de montar os recheios e a gente vai dar uma olhada no ponto. Aí sempre eu, a Thaís ou o meu marido mesmo. Mas já tenho, porque senão fica difícil. Cristina, cada bolo é um desafio ali, realizar um sonho de uma pessoa. Como que é essa responsabilidade, essa motivação também? Todo mundo que vai pedir um bolo vai com uma expectativa diferente.
É muito interessante isso, e eu gosto disso. Eu gosto de analisar o que a pessoa está pedindo, está falando, para eu sentir o que eu tenho para oferecer para ela. Sempre bolo, eles acham que tem que ser o ápice da festa. Lógico, a gente sabe que não é, mas para a pessoa que está encomendando, é. Entendeu? Então, eu ajudo, mas você está pensando o quê? Você está pensando mais para criança, mais para adulto? Você está pensando numa fruta ou só num creme, um bolo de chocolate ou um bolo branco? E aí a gente vai montando o bolo. E nesse ponto, Cristina, até na entrevista que a gente fez para Minha Festa, você comentou, né? Até hoje você já citou uma frase aí do Natinho, né, seu pai, a respeito do não falar e não sei, que ele também pensava isso, né? Tem uma outra frase dele também que você aprendeu nesse sentido, nessa questão de levar sempre o bolo como se fosse, tudo que você vai fazer, como se fosse a primeira vez. Como se fosse o primeiro. Você comentou Ou que ele era muito seja, frasista, né, Cristina? hã? Ele era muito frasista, né? Ah, meu pai era. Ele tinha uma frase assim poética para cada situação. Não era frase ruim, não. De uma situação ruim, ele fazia uma frase boa. Ele falava assim: "Tá vendo como a gente pode tirar o bom do ruim?" Então, alguma coisa a gente aprende, E né? nesse sentido aí de fazer sempre como se fosse a primeira vez, Sim. Por exemplo, o cuidado que você fez o primeiro bolo. Isso é muito importante. A expectativa que você quer que a pessoa goste, como se fosse a primeira vez que você fez e levou. Então, os feedbacks para mim são ótimos. Eu tenho muito. Então, quando a pessoa fala alguma coisa, nossa, isso me ajuda, me alegra e me faz ver que está valendo a pena. Cristina, porque às vezes vocês recebem ali, como por exemplo, eu tenho 20, 30 bolos para fazer, encomendados, mas cada um vai ter uma atenção especial ali. Vai. E esse é diferente. Parece que mesmo que seja o mesmo bolo, ele se torna diferente. Pela história da pessoa que está pedindo. E aí, quando você conhece, que eu conheço, tipo, 80% dos meus clientes. 20 é o que vai chegando novo, tem cliente que passou e não veio mais. É difícil, mas tem. Tem o que passa e vem depois de um tempo. E tem os clientes que estão sempre pedindo. Aí você já conhece. Olha, ela pediu para ser um pouquinho mais molhado. Eu tenho meu padrão. Mas às vezes, se a pessoa pede alguma coisa diferente, eu faço por conta dela. Eu só não vou aceitar fazer uma coisa ruim ou trabalhar com outro produto que não seja o que eu trabalho. Muito exigente a questão dos ingredientes, da qualidade do produto. Ah, com certeza. Qualidade, você pode chegar na loja hoje, você vai ver o estoque de qualidade que tem lá. Porque não adianta você vai vender bolo ruim, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, realmente, o cuidado, passei para a Thaís isso, falo para minhas funcionárias, olha, isso precisa sair assim, esse recheio precisa sair assim, porque é assim que eu trabalho. Então, eu tenho o cuidado de ser como se fosse o primeiro bolo e o primeiro doce que eu estou entregando. Em termos de doces, Cristina, a gente falou um pouquinho sobre as opções para quem quer contratar aí um bolo, né? Para quem quiser um doce, Cristina, como que funciona? Quais são os estilos de doce que você tem? Olha, eu trabalho com doces tradicionais, trabalho com doces finos e personalizados também. Os personalizados seriam mais de miniatura, né? De desenho animado, tudo. Mas esse, o que está sendo mais pedido agora não é esse. O que está sendo mais pedido são os doces finos e tradicionais. Então, tradicionais é aquela coisa de... Eu tenho uma carta de doce lá, de brigadeiro, beijinho, casadinho, moranguinho, bicho de pé, cajuzinho. Esses eu tenho. E tenho os doces finos também. Uma tâmara recheada, um damasco recheado, camafeu, pérola de coco, pérola de damasco,
trufa tradicional. Então, eu tenho uma. Tem a caixa de degustação também, Cristina, que acaba sendo um Tenho, sonho para muitas faço caixa pessoas. de degustação também, alguma noiva quer. Então, o que acontece? Não é toda semana que eu tenho todos os doces. Então, eu já vejo, já pergunto para ela se ela tem uma ideia mais ou menos do que ela quer experimentar. Então, ela me passa, já marco com ela quando que eu vou ter, faço uma caixa de degustação. Às vezes, hoje eu tenho um preço simbólico, que daí, se ela for fazer os doces comigo, depois eu desconto, que é bem simbólico mesmo, sabe? Aí eu desconto a E às vezes é festa que ela difícil vai. escolher os doces, Cristina, num casamento. É, é. Eles acabam se encantando por todos ali. O que fica mais difícil para uma noiva é escolher doce do que bolo. Nossa. Quer dizer, na minha experiência, né? É escolher os doces. Então, você tem que ajudar também. Olha, você quer doce com fruta, você prefere doce com chocolate, ou o ideal, se ela vai fazer bastante, é ter uma variedade de doce com fruta, doce com chocolate, doce mais tradicional, doce com noz. Então, dá para você variar bem, mas eles ficam perdidos. Então, você tem que fazer uma degustação para ela experimentar. Cristina, quais que você diriam que são os segredos aí, né? Os diferenciais para o sucesso da pós-confeitaria que conquista aí o coração das pessoas? Olha, é o que eu falei para você no começo. Bons produtos, tá sempre atento ao mercado e bom atendimento. Porque graças a Deus a gente tem uma fama de atender bem. Pode ter um ou outro que não goste, pode. Ninguém é obrigado a gostar, né, de todo mundo. Mas na parte de atendimento, eu acho que a gente tem um atendimento muito bom, pelo menos pelo retorno dos meus clientes no falar e tudo. Porque, às vezes, até de uma certa idade, já passa a falar da padaria. Ah, eu ia lá, eu comprava. A gente acaba conversando bastante. Carrega uma história, uma Sim, credibilidade de sim. décadas, né? Você tem que ter cuidado também, porque às vezes a pessoa não quer conversar muito. Então, você tem que deixar a pessoa puxar. Agora, no atendimento, precisa ter um bom atendimento. Cristina, você é muito perfeccionista também, em detalhes ali, né? Até chegar a experimentar os doces? Com certeza. Chego a experimentar e nem posso mais, hein? De uns 3 anos para cá não posso. Mas a gente pode experimentar um pouquinho do recheio, da cobertura. Essa massa, mãe, essa massa acho que ficou mais assada. Eu vejo se ela tá com gostinho da massa pura. Tem que experimentar. Embora tenha um padrão, um padrão ali, você gosta de experimentar porque você é rigorosa mesmo ali. Porque Você, às vezes, é, porque para às comprovar vezes, mesmo aquilo que sim, você já acredita que vai acontecer ali. porque às vezes uma farinha vem diferente. E isso de farinha, desde a época do meu pai. Jesus, meu pai conhecia farinha pela mão. Eu não tenho essa habilidade de conhecer pela mão, mas eu conheço depois. Às vezes até uma farinha vem diferente. Então você tem que estar atenta a tudo isso. E experimentando sempre. Se eu não experimento, a Thaís experimenta. Ou tem uma pessoa lá que ela tem um paladar muito bom, eu peço para ela experimentar Se não também. ficar do jeito que você gosta, verdade que as pessoas da família ali são presenteadas? Ah lá, eu ia falar isso. Vai para minha irmã, vai para o meu cunhado, vai para uma prima, mas eu não deixo passar. E a Thaís também não. Cristina, além dos bolos e doces, vocês têm uma série de produtos também, catálogos de final de ano, Páscoa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nessas épocas de Páscoa, final de ano, algumas coisas, Dia das Mães, a gente faz também, é tudo voltado para doce, né? Faço muita sobremesa e taças, que a turma gosta muito daquelas taças. Além de serem bonitas, elas têm coisa boa dentro, né? Então a gente pega o que os clientes gostam mais, o que eles pedem mais, a época que você está comemorando, une tudo e faz um cardápio. Tem que enxugar o cardápio, lógico,
mas aí você tem que enxugar um pouco e você faz. Tipo assim, 5 tipos de taças, 4, 5 tipos de sobremesas, as bolachinhas que estão saindo bastante, bombons. Então, essa época a gente faz mais diferente. E para casamentos e eventos em geral, vocês também têm as lembrancinhas? Tem, sai bastante lembrancinha. Lembrancinha com caixinhas de doce, lembrancinha de bem casado, que bem casado também é uma coisa que é muito pedido para mim. E nessa parte de doce eu faço o que a noiva, por exemplo, se ela tem uma ideia de pôr numa caixa decorada, com cetim, com tudo, mas ela quer o doce. Então a gente vai colocar o doce ali dentro. E eu acho que a pessoa gosta muito também, porque é uma coisa que, né, você vai levar, você vai comer, você vai experimentar. Então tem bastante tipo de lembrancinha para casamento também. Na nossa entrevista para o site, Cristina, eu lembro que você colocou também que, embora seja clichê, o amor também é muito importante e faz a diferença. Mas faz toda a diferença, né? Você já viu uma pessoa trabalhar sem amor no que faz? A gente até percebe, é verdade. Mas, realmente, amor pelo que você faz, amor pelas pessoas, você tem que ter uma empatia muito grande. Eu acho que a empatia ali é tudo também, porque você se põe no lado, você vira o lado, você se põe na situação da pessoa que está pedindo, que está falando. Tem que ser meio mago também, meio mágica para adivinhar o que a pessoa está querendo. Então, para isso, eu acho que se você não tiver amor na sua profissão e nas pessoas, fica difícil. Cristina, você tem um projeto aí de expandir ainda mais a pós-confeitaria para o atendimento ao cliente, ao público? Sim. Quando nós abrimos essa casa que a gente está trabalhando, né, a gente trabalha de porta fechada, era só por encomenda. Hoje já não, hoje eu já consigo deixar algumas coisas à pronta entrega, bolos menores, doce à pronta entrega. Então, meus clientes já sabem, já entra. Cris, o que você tem hoje? Tudo. Mas a nossa ideia é abrir mesmo a porta para ter a vitrine cheia. Porque nada como uma vitrine bonita, né? Uma vitrine cheia, talvez um café. Talvez o café precisa, né? Ter um salgado, ter um café, mas se tiver doce também tem que ter um café. Entendeu? E ter umas mesinhas para as pessoas se quiserem comer ali. Porque meus clientes pedem isso também. Então a gente está trabalhando, quem sabe agora, no começo do ano, a gente já consegue alguma coisa. Maravilha. Eu gostaria de dar um recado, a gente está chegando na reta final do nosso programa, para quem estiver precisando de uniformes profissionais, até uniformes esportivos, né? Aquela empresa que ainda não tem e deseja aperfeiçoar ali o atendimento ao cliente, transmitir uma credibilidade ainda maior. E também para aqueles que têm, mas precisam renovar, a gente indica Leros Confecções do nosso amigo Wick Matos, o Wick aí que faz muito sucesso no esporte e como empresário também. Um grande abraço para o Wick. E indicamos, então, Leros Confecções. Eu gostaria de agradecer aqui a presença da Cristina, né? Também, antes disso, agradecer ao nosso técnico de podcast, o Felipe Moreira, que faz esse trabalho brilhante. E na nossa edição, o Deni Alisson, da Pandora Produtora. E gostaria de agradecer a presença da Cristina, muito especial a sua participação aqui hoje, Cristina. Já estava ansioso pela sua presença, né? Já foi um orgulho muito grande contar com você aqui na minha festa, nesse projeto, você que faz parte aí da minha família, temos muita história, minha mãe gosta muito de você, sempre fala da Cristina. Aliás, eu tive o prazer de conhecer também o Natinho, lembro da padaria, tenho essa memória afetiva da tia Tecília, né? Então, ter você aqui é muito especial. Hoje a Thaís não pôde comparecer, infelizmente. Após a confeitaria, estamos em dezembro, né? A gente sabe como a rotina, né, de quem trabalha com festas nessa época do ano é muito complexa. Então, a gente ter a mãe e a filha aqui seria muito agora em dezembro. Mas a Cristina representou muito bem a Thaís, mandar um abraço para a Thaís também. Em outra oportunidade, espero que você esteja aqui com a gente também no Minha Festa Cast. Cristina, e agradecer. Foi um prazer contar com você aqui no Minha Festa. Eu que agradeço de vocês darem esse espaço para eu falar do meu sonho, do que eu faço, do que eu amo fazer
e de onde começou tudo isso. Eu agradeço de coração. A gente que agradece, foi um prazer falar aí de 5 gerações de história na gastronomia, da pós-confeitaria aí, resultando na pós-confeitaria, hoje com a 5ª geração representada pela Thaís. E a gente volta em breve com mais um episódio do Minha Festa Cast. Até mais.